Olá, gente, tudo bem? Aqui é a pastora Glaucia Mendes. Nós estamos para mais uma aula de métodos de estudos universitários, como a gente carinhosamente apelida a nossa disciplina. E hoje, então, nós estamos na aula 10, temos mais um pedacinho da nossa disciplina, da nossa matéria, para a gente aperfeiçoar, aprender e aperfeiçoar técnicas e empenho que nós, como acadêmicos, precisamos desenvolver, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre estudo eficiente. A gente vai pegar alguns temas e esse primeiro item que a gente vai estar tratando hoje aqui é sobre seleção dos textos quando você vai fazer um trabalho e especialmente também quando você for fazer o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, ok? Então, a eficiência do seu estudo vai depender muito da eficiência das suas leituras. De contrapartida, a eficiência da seleção que você vai fazer do material que você vai desenvolver, estudar, utilizar no seu trabalho. Então, não depende unicamente da sua capacidade de compilar as informações, mas também de como você vai fazer essa seleção de material. Então, você precisa entender que os autores vão ser uma grande pista para você ter um trabalho de qualidade. Depois que você escolher o seu tema, você precisa se atualizar de quais autores têm uma boa pesquisa, uma boa autoridade, um bom horizonte para tratar sobre o tema que você escolheu, tá? Então, você precisa também ter textos que você compreenda. Então, comece a se atualizar, familiarizar com esses autores. Talvez alguns escrevam de uma maneira que você não esteja acostumado no seu dia a dia. Então, escolher os textos é uma arte e escrever também é outra arte. Então, é importante você escolher esses autores que tenham profundidade e também clareza de pensamento para abordar os temas que eles tratam, ok? Essa habilidade que o escritor tem, ele conduz o leitor ao longo do seu texto, para que esse possa estar compreendendo passo a passo daquele assunto. Geralmente os assuntos são tratados de forma expansiva, então começa-se de um ponto e o escritor, ele vai desenvolvendo aquele tema, abrindo leques e aprofundando situações. Então, você deve reparar as características do texto. A linguagem deve ser clara, deve ser concisa, deve ser correta, né? Aí, quando você também for escrever, você precisa dessas mesmas características. Sua linguagem precisa ser clara, precisa ser concisa e precisa ser correta. Se necessário, peça a alguém para fazer a correção final do seu trabalho na parte de ortografia. Apesar de que muitos recursos hoje nós temos da tecnologia que até faz esse grosso das correções ortográficas, mas é importante você ter um cuidado acerca disso. Também quando você for fazer a impressão do seu trabalho, né? Então, verifique se onde você vai imprimir, se a impressão é de boa qualidade, se o texto vai ser bem nítido, para que as pessoas que vão ler e dar ali o seu parecer possam não ficar prejudicados por conta da impressão do seu trabalho. A questão também da apresentação de encadernação, dependendo da natureza do seu trabalho, ela deve ser resistente, deve ser fácil de manusear, procure fazer tudo com capricho e dentro das normas técnicas para que você não perca pontuação por causa da questão, seja do layout, seja da estética, seja do material, seja da impressão do seu trabalho, ok? Então, quando nós vamos nos preparar para um trabalho, e aqui eu abro parênteses especialmente para um trabalho de conclusão do curso, você deve se preocupar não somente com o conteúdo da sua pesquisa, com os autores que você pesquisou, com a sua bibliografia, que deve ter ali
condições de revelar àqueles professores que vão estar examinando a sua pesquisa que você, de fato, está tendo um conhecimento e um domínio sobre o tema que você se propôs a escrever, ok? Então, após você fazer essas considerações que eu destaquei aqui para você, é importante você, depois dessa leitura, que a gente já tratou em outras aulas, a gente também vou te dar algumas dicas sobre anotações, pontuações que você vai fazer durante a leitura, ok? Vocês se lembram que eu já comentei que para um trabalho acadêmico não basta ler uma vez só, especialmente se é um assunto que você não domina e não tem profundidade. É importante, a tua primeira leitura vai ser uma leitura de reconhecimento do tema. Depois, uma leitura de atenção e marcação. E, finalmente, a outra etapa que vai ser a extração do texto daquilo que você já marcou para fazer um texto seu, a partir das leituras que você realizou, ok? Então, vamos caminhar um bocadinho nessa nossa jornada desta aula, tá bom? Primeiro, quais são as questões favoráveis e desfavoráveis dessas anotações durante a leitura? Bom, no primeiro momento, a anotação não é indicada na primeira leitura. Por quê? Porque às vezes você vai marcar uma parte e mais adiante o autor vai explicar ou contradizer aquilo que estava dizendo acima. Então, por isso é necessário você saber o que ele está abordando para depois você fazer as suas marcações, né? A gente reconhece que a maioria dos nossos alunos, de um modo geral, estão sempre apressados e não dispõem de muito tempo para se dedicar ao seu trabalho de pesquisa. Às vezes pelo acúmulo de tarefa, por trabalhar fora, às vezes por ter filhos ainda que necessitam de um tempo e de um cuidado nosso, às vezes pelas próprias atividades da igreja, mas é importante que você procure dar ao máximo a sua dedicação quando você estiver realizando esse trabalho de pesquisa, tá? Então você deve indicar nas suas anotações qual é a página que você está lendo, que tem ali uma coisa importante, qual parágrafo ou qual a linha que você quer destacar, qual é a palavra-chave. Então você precisa, no texto, começar a sacar pistas que vão facilitar depois a tua escrita daquele assunto, ok? É bom também lembrar sobre as fichas de anotações, fichas de leitura. Você já sabe como é que faz a ficha de leitura? Então você tem pequenos cartões, vende em papelaria, você pode fazer também, né? Você pode fazer também de forma digital. E ali você vai primeiro anotar qual é a fonte daquele conteúdo que você está escrevendo. Ou seja, o nome do livro ou do site, o autor, a página, a editora. Você vai ter as informações básicas ali. Para quê? Para quando posteriormente você precisar utilizar aquelas informações, você não precisar olhar tudo de novo. E ali então você vai colocar na página tal, fala sobre o assunto tal, e uma frase, duas frases, somente para você ter depois a lembrança do que é importante naquele livro que você leu, naquele site que você pesquisou. Porque se você não fizer essa organização, você depois vai ter um trabalho gigantesco para escrever a sua pesquisa e provavelmente não vai ter o resultado que você poderia ter se você desde já começar a se organizar. Então, o fichamento não é uma prática que a gente tem comumente, mas é uma novidade que eu quero estimular você a inserir na sua vida acadêmica. Então, sejam fichas que você compre, são pequenos cartões com papel como se fosse uma cartolina, pequenos cartões pautados. Ali você pode escrever e enumerar ficha 1, ficha 2 do assunto tal. Então, vamos supor que você fosse fazer uma reunião do conteúdo da minha disciplina. Você colocaria MEL 01, ficha 01. E ali o que você quer falar? Eu quero falar sobre a importância da leitura. E ali você coloca o que você quer, o que você acha importante, qual foi o texto, qual foi o site, se foi algum livro, qual foi a bibliografia.
ali você tem o geral. Métodos de estudos mais eficientes para guardar as informações. Então, você tem a ficha 2 que vai falar sobre esse assunto. E assim sucessivamente. Então, em cada disciplina, você pode fazer esse tipo de registro. E especialmente, eu indico isso para o seu TCC. Mas, para que você tenha já a habilidade de fazer os fichamentos para o TCC, faça esse exercício com as outras disciplinas também. Mesmo que não seja de uma forma tão rigorosa, mas eu indico que você faça isso mais para a criação do hábito de fazer o fichamento, ok? Então, é uma dica que eu te dou. Então, já falamos sobre essa parte de fichamento. Você também pode criar sua ficha, tá? Estou falando que existe na papelaria, mas você pode comprar uma cartolina ou utilizar uma cartolina, um papel. O ideal é que seja um papel um pouquinho mais grosso do que a folha comum. Mas você pode fazer até como se fosse um fichário. Você pode fazer ali essas suas fichinhas de anotação, tá? Pode fazer, vai ficar muito bom. Para quem gosta de ficar sublinhando o texto, então a dica é: não sublinhe tudo. Às vezes a gente vai lendo, vai achando tudo tão coerente, tão importante, e você vai grifando, sublinhando linhas e linhas e linhas e linhas, e quem sublinha tudo não sublinha nada. Então procure sublinhar as palavras-chave daquele parágrafo que você está lendo, ok? O ideal é você marcar sem sujar aquele texto que você está lendo. Então, eu, inclusive, peço maior atenção. Tem gente que gosta de usar aquele marcador. Eu não sei se eu tenho algum aqui para te mostrar, não tem. Aquele marcador de texto, que às vezes é um verde-limão, um amarelo, tem de várias cores, rosa, pink. Então, eu peço que você tenha cuidado, porque dependendo da espessura da sua folha de papel, ele vai manchar o verso da página e aí você vai acabar estragando o seu modo de grifar. Então, sublinhe com lápis ou uma caneta, né? Sublinhe as palavras-chave e não parágrafos inteiros. Ou frases, no máximo frases. Ok? Vamos lá então. Antes de iniciar a leitura, o que você precisa perguntar? O que você precisa pensar antes de começar a leitura? Primeiro, por que eu vou ler esse texto? Por que eu vou ler esse livro? Por que eu vou ler esse artigo? Depois, se eu não tenho esse interesse imediato, se é um assunto que eu não conheço, para que ele pode servir? Por que ele pode ser útil? Quando a gente dá utilidade ao que a gente faz, não só na leitura, mas de um modo geral, nós temos uma tendência a nos esforçarmos mais sobre aquilo, quando a gente entende para que serve, para uma utilidade. Por isso, um parêntese aqui, né? Quando nós vamos ensinar alguma coisa aos nossos filhos, é importante que você explique o porquê sim, o porquê não, o benefício daquilo que você está ensinando ou que aquilo pode evitar de ruim na vida da criança. Nós somos seres inteligentes e quanto mais a nossa inteligência ela é correspondida, melhor aquele tema é absorvido por nós. Então, se eu não tenho interesse nesse tema que eu vou ler, por que ele pode me servir? Para que mais ele pode me servir? Durante a leitura, você também deve sempre estar se perguntando qual é o tema principal. Estou aqui no meio dessas páginas, qual é o tema principal? Qual é o ponto de vista do autor? Isso vai ajudar você a manter um foco. Então, você não está simplesmente lendo aleatoriamente, mas você está lendo intencionalmente aquele texto para ter um fim proveitoso, tá? Especialmente quando você precisa registrá-lo através de algum trabalho. Você também deve perguntar: esse texto trata-se de argumentação profunda ou é uma abordagem superficial? São essas indagações que carecem
de novas leituras. Isso que eu estou lendo, eu vou precisar ler outra coisa para poder compreender isso aqui? Será que eu tenho referências de outras leituras? Se for um livro, um site, um artigo, você pode até olhar no final. Tem outras indicações bibliográficas que vão me ajudar? Tudo isso antes de você ter o conteúdo. Então, essas são algumas indagações possíveis e outras que vão surgir na sua cabeça que vão te ajudar ao longo da leitura. Tá? Esse conjunto orientador serve para você perceber o que precisa ser anotado, ok? Então, essa pré-leitura ou essa leitura primeira, essa leitura geral, esse primeiro contato com o texto bíblico, com o texto escrito, você deve ter tipo uma visão de helicóptero, né? Você vai ter uma visão geral da área onde você vai aterrissar, da área onde você vai aprofundar, da área onde você vai desbravar e conhecer. Então, nesse primeiro momento, são consideradas etapas nas quais você deve passar uma leitura proveitosa e madura do texto. Eu quero conhecer esse texto aqui. Essas etapas são incorporadas gradativamente e passa a ser então o roteiro que você vai seguir. Você vai conhecer como que o autor escreve, como é que ele organiza o seu pensamento. Então essa primeira identificação do terreno onde você vai estar trabalhando, tá? Como que o autor decifra esses códigos que você quer falar, como são as expressões que ele usa, como é que o leitor entra no texto. Então é a primeira vez que você está fazendo a viagem naquele texto ali. Você está conhecendo trilhas que o escritor está trazendo para você. Você vai ver expressões, vai ver terminologias, vai ver nomes, datas, tudo isso como se fosse uma trilha nova que você está fazendo num terreno que você está conhecendo agora. Então, as trilhas traçadas por essas letras podem ser ou não fáceis. Não é assim quando a gente vai fazer uma trilha? Tem trilha que é tranquila, tem trilha que já é mais difícil, que exige mais esforço, ou que tem caminhos mais acidentados, uma mata mais fechada. Então, pense nessa metáfora quando você vai ver um texto, ok? Inicialmente, você pode apresentar um domínio médio, segundo pesquisas, de 400 a 500 palavras que você facilmente vai compreender o contexto daquilo que o autor está escrevendo, dependendo, obviamente, do tamanho do seu texto. Então, com a prática de leitura, esse número de palavras que você conhece, ele vai crescer, claro. Uma palavra que hoje é estranha para você, um termo, um conceito, quando você for ler outra coisa sobre aquele assunto, você já tem um conhecimento prévio. Então, vai te facilitar, até para você ter uma crítica sobre aquele assunto. Então, com isso, você vai ter um repertório mais vasto, mais rápido e mais eficaz nas próximas leituras. Então, cada vez você vai crescendo, expandindo e, ao mesmo tempo, aprofundando. Essa leitura de reconhecimento, essa primeira leitura, ela deve ser rápida, de modo que você tenha uma visão panorâmica do texto. Então, não é aquela leitura que você vai ver detalhes. Você vai ler, você vai estar conhecendo o texto, tá? Nesse exame, você tomará o conhecimento daqueles dados identificados. Qual é o seu objetivo? Então, se é um trabalho, você deve se reportar ao enunciado que o professor colocou para você. O que eu estou procurando nesse texto? O que eu estou buscando nesse texto, tá bom? Então, olha o livro. Se for um livro, olha o livro, olha o prefácio, olha a orelha, olha a resenha atrás, né? São seções importantes, ou melhor, a sinopse, uma vez que pode servir de pista para você. Você vai até ver ali quem é o autor, qual é a linha de abordagem dele, isso tudo vai ser útil para você, tá? No momento da leitura, em alta velocidade, você vai ler rapidamente aquele texto,
mas ao mesmo tempo aproveitando. Então não é ler assim, passando o olho sem entender nada. Você está lendo, mas você não está se detendo a detalhes, tá? No final dessa leitura, você deve registrar, se possível, um mínimo de 10 palavras-chave do texto que sirva de pista. Então você lê o texto, tá? 10 palavras, o que esse texto falou? Isso é um ótimo exercício. 10 palavras, o que esse texto falou? Falou sobre a missão, falou sobre evangelização, falou sobre tempo bíblico, falou sobre... Enfim, quais são as 10 palavras-chave que você pode destacar desse texto que você leu? Isso é bacana de você fazer esse exercício, tá bom? Eu já falei também que o sumário, ou seja, o índice, também é fantástico para a gente conhecer o texto até antes de ler. Vai para o índice, veja dentro do tema geral como que o autor desenvolveu o assunto. Olha o texto, olha o índice. Vamos lá então, vamos seguir aqui mais um bocadinho. Essas palavras que você destaca, elas vão se comunicar mutuamente entre si. Então elas vão ter uma coisa a ver com a outra, porque é um texto sobre um assunto. Você vai ver 10 palavras que vão tratar sobre aquele assunto. Olha como é que você já vai começar a pensar as informações principais. Então, essas palavras-chave, você pode listar, você pode colocar numa ficha, você pode fazer um diagrama, né? De qualquer maneira, você vai ter ali a visão geral daquele texto que você está diante dele, né? Você pode resumir também, você pode botar a palavra, as 10 palavras e colocar uma pequena frase para cada uma delas que você achou interessante. E daí, olha como você começa a desenvolver a sua capacidade de ler, de compreender, de absorver e de desenvolver. Olha como isso é fantástico, né? Então, você tem aquela leitura sensorial, você tem aquela leitura emocional e você também tem uma leitura racional. Então, esse trabalho a gente vai fazer de uma forma completa, ok? Existe também, deixa eu ver aqui um pedacinho, tá? A leitura propriamente dita. Então, depois que você olhou, qual é o terreno que você vai ler, qual é o assunto, depois que você observou o título, o autor, o índice, os temas, depois que você deu aquela olhada, olhou, aí você deu aquela primeira lida, que interessante, poxa, o autor trabalha isso. Você está indo na trilha que o autor está escrevendo, ele está te conduzindo numa trilha. Um outro autor poderia estar naquele mesmo terreno, ou seja, naquele mesmo assunto, te levando por outra trilha. Mas aquele texto está te levando por uma trilha. Você está acompanhando, poxa, que interessante. Pô, isso aqui é mais difícil, isso aqui é mais fácil, isso aqui é legal, isso aqui é bonito. E você está indo embora. Você fez essa primeira leitura. Quando você acabou, já examinou o material, já fez a leitura do material, vai sacar as 10 palavras-chave que você absorveu ali. Se precisar, você pode dar uma olhada no texto. Mas o ideal é até que de memória você faça aquela tempestade de ideia e depois você dá uma olhada, poxa, posso botar essa palavra aqui também. Isso aqui também é importante. E você tem ali as suas 10 palavrinhas, né, que você já fez uma absorção do fundamental, do elementar daquele texto, tá? Depois que você fez isso, você já deu aquele panorama, já sacou essas palavras, já registrou o nome, o autor, como se fosse um fichamento com aquelas 10 palavras. Você pode escrever algum comentário básico, que você queira uma frase, alguma coisa. Aí, então, a segunda etapa é a leitura propriamente dita. Tu acredita que agora que você vai ler de verdade? Pois é. Hoje nós vamos ver essas 2 leituras. Eu vou gravar um outro vídeo já para vocês falando sobre a continuidade desse assunto, tá bom?
Então, depois que você fez aquela leitura panorâmica, pré-leitura, alguns livros vão usar essa expressão pré-leitura, aí você vai fazer a leitura propriamente dita. É aquela por meio da qual é possível rever passagens interessantes que ficaram ecoando na sua primeira leitura. A primeira leitura você também pode grifar, tá? Você pode sublinhar, lembrando, por favor, que você não vai sublinhar o parágrafo inteiro, você vai sublinhar palavras-chave. Você pode sublinhar datas, você deve sublinhar nomes de teóricos e você deve sublinhar também conceitos, tá bom? Então, não vai sublinhar porque você achou bonito, realmente a gente fica empolgado com a leitura, não sublinhe tudo. Então, essa fase agora da leitura propriamente dita é uma fase mais tranquila, menos veloz, menos acelerada. Se na primeira você quer ver um panorama, nessa você quer ter um olhar um pouco mais atento e cuidadoso e rever aquilo que você já pontuou. Então você pode tirar até outras coisas que não são o foco da sua leitura e você vai se debruçar um pouco mais sobre aquilo que você até já pontuou, já marcou, já delimitou, ok? Nesse sentido, nessa leitura é permitido apenas, ou melhor, pequenas pausas para anotações. Na primeira leitura você não pausa, você vai direto, máximo você sublinha ou você envolve aquilo que você achou bacana. Nessa segunda, você vai ler, vai ver onde você fez as marcações principais ou primeiras, preliminares, e aí você vai começar a anotar algumas coisas que você achou importante, de você não perder daquele conhecimento, tá? Então você pode dar algumas pausas, fazer algumas anotações, fazer algumas reflexões. Se o texto é um texto longo, você pode até dividir em horários diferentes ou até em dias diferentes. Então, hoje eu vou trabalhar esse capítulo aqui, amanhã eu vou trabalhar aquele outro capítulo, no outro dia, no outro horário eu vou fazer o outro capítulo e você vai se organizando para você poder absorver realmente aquilo que o autor já colocou ali para você, tá bom? Nessa etapa, você está passando pela segunda vez pela mesma trilha. Vamos usar essa metáfora para você entender melhor, tá bom? Então, na primeira vez, você não conhecia a trilha, você não conhecia o terreno, era tudo novidade. Nessa segunda vez, você está passando pela trilha de novo. Então, trata-se de um caminho que você já experimentou, embora você ainda talvez não o domine. Então, não há o impacto da novidade como na primeira leitura. A novidade, quando você pega um tema que você nunca viu, geralmente provoca tensão e, consequentemente, reduz a nossa retenção, capacidade de retenção dos dados. Por quê? Porque sobrecarrega o nosso sistema nervoso central com pulsos nervosos desconexos, os quais alteram a função cerebral, reduzindo-lhe a capacidade de processamento. Você acredita que isso tudo acontece com a gente? Então, quando você vê um tema, um livro, um assunto, especialmente quando é uma coisa tão importante como um trabalho acadêmico, você pega aquele texto e fala, ai meu Deus do céu, parece assim um bicho-papão, parece um gigante para você estar com aquele texto. Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou... Então, calma. Pensa nessa metáfora da trilha. Quando a gente vai na trilha na primeira vez, você não sabe o que vai acontecer, se você vai cansar, se você vai suar, se tem pedras, se é um caminho pavimentado, se você vai ter uma beleza exuberante, se você no final dele vai se deparar com um maravilhoso pôr do sol, ou uma cachoeira incrível, ou pássaros fascinantes, né? Você tá naquela trilha, naquela tensão, naquela vontade de ir conhecendo, e tem ali o guia que tá te levando, o cara já tá tranquilão, ele não tá na adrenalina igual a você. Por quê? Ele já conhece aquela trilha. Vamos dizer então que esse guia é o autor do texto que você tá lendo.
Quando você vai, aí você fez a trilha, tirou foto, você, puxa, teve emoções, você suou, você se maravilhou, você viveu aquela adrenalina da trilha, ótimo, voltou para casa. Aí você vai fazer aquela trilha pela segunda vez. Aí você já não vai ter a adrenalina da primeira trilha, do primeiro passeio. Porque, embora você saiba que aquilo é incrível, ou aquilo ali vai ser uma experiência maravilhosa, você já tem noção do tempo, do ritmo, das inclinações ou não do terreno, se é pavimentado ou não. Você vai ficar na expectativa de reviver coisas que foram maravilhosas para você ou desafiadoras para você, mas você já tem um conhecimento prévio. Então, isso você deve usar para o seu benefício. Então, nessa velocidade que você vai ter, nessa leitura realmente, você não precisa correr. Você vai devagar, você vai observar o que você marcou, as partes proveitosas do texto, você vai dar mais atenção. Aquilo que é secundário, que não vai ser necessário, você vai descartar, você não vai ficar perdendo tempo com aquilo, você vai anotar aquilo que é essencial. Se tiver alguma coisa desinteressante, que não quero saber disso, não te interessa, não faz parte do interesse do seu tema, aquilo ali fica de lado, você não precisa esmiuçar aquilo, não vai ser útil. Então, você vai desprezar aquilo que não é essencial, aquilo que não é importante, e você vai também fazer uma economia do seu tempo. Ao invés de você esmiuçar tudo, ou marcar tudo, ou ter aquela atenção que chega a ficar até com dor de cabeça em tudo, agora não. Nessa leitura, você já tem as pistas de onde você quer. Quais os pontos da trilha que você vai parar para tirar foto, que você vai parar para respirar o ar puro, que você vai ali dar um mergulho na cachoeira. Você já sabe os lugares da trilha que tem interesse, que você tem interesse. No nosso caso aqui, da sua pesquisa, do seu tema, tá? O restante você vai deixar passar. Você vai ver os dados mais relevantes. Diferentemente da pré-leitura, da leitura anterior, a leitura panorâmica, a leitura prévia, que vai olhar índice, que vai olhar a orelha do livro, quem é o autor, que vai olhar o índice, como é que ele desenvolveu o assunto, que vai fazer a leitura do texto todo, marcando as palavras-chave, marcando datas, autores, marcando conceitos, só isso. Então, você já passou da leitura prévia, essa leitura propriamente dita, não tem que perder tempo com o exame da obra toda. Por quê? Porque ela já foi objeto da sua leitura. O autor até usa aqui uma expressão, leitura inspecional, aquela leitura de inspeção que você chegou para dar aquela geralzona. Não há por que você ficar se detendo naquilo que não terá, novamente eu volto lá no começo, utilidade para a sua pesquisa, ok? Futuramente, num outro momento, se você quiser ler os outros assuntos simplesmente porque você achou legal, achou bacana, achou interessante, mas que nesse momento não cabe na sua pesquisa, ok. Você pode revisitar aquele material com